O escândalo que está chegando aí, ele é de proporções Nagasaki-Hiroshimense, entendeu? É aquela bomba assim, com aquele cogumelo que depois que extermina, na hora, segue exterminando por anos e anos. É muito power. Envolve gente do STF, envolve CBF forte, envolve a grande empresa de comunicação do Brasil. Plim, plim! E, olha, é uma loucura. E é complicado. Não é um negócio simples. Então eu estou pegando aqui, nós vamos reagir, eu vou mais ficar quieto, porque eu já ouvi essa história, só que é difícil de entender. E o melhor cara que eu vi para explicar está aqui, o Kleber Teixeira. Ele é do canal Jacaré de Tanga, um canal excelente de política, enfim. Cara, esse cara é bom. Já fiz algum outro vídeo baseado em vídeos dele, já reagi a alguma coisa dele em algum momento. Assisto ele direto. Ele é advogado, mas é um jornalista, né, um comentarista, um analista político de primeiro time. Trabalhou com assessoria de políticos, já trabalhou dentro do parlamento. Cara que tem uma experiência sensacional e é muito didático. O canal dele tem não sei quanto, 1 milhão, quase 2 milhões, eu acho, de seguidores. Vale muito a pena. Ele lança 2 vídeos por dia, mais ou menos, dois, três. Jacaré de Tanga. Bom, vamos acompanhar. Olha como é que está escrito aqui na chamada dele, está dizendo assim. Oh, por que sumiu aqui? Ah, caceta. Não sei. Não sei por que sumiu aqui. Vamos ver. De esconder algo que ela própria fez parte. Vem junto comigo que vocês vão Peraí, entender. um escândalo maior que o mensalão envolve ministro do STF, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que andou todo bonitinho falando bobagem em Harvard, né, na Brasil não sei o quê, esses eventos que eles vão só para viajar, que passam o tempo inteiro viajando, nunca vi. Esses caras passam o tempo inteiro viajando e dando opinião, e opinião merda. Essa Brasil Conference, Harvard, Massachusetts, foi faz uns 3 dias, 3, 4 dias. E a jornalista muito boa, foi no calcanhar do cara, foi na jugular, e ele apertou, gaguejou, deu um enrolation, ficou chatíssimo, não respondeu nada com nada, mas estava com uma plateia domesticada. A galera toda paga que vai lá. Ixi, mesmo os Estados Unidos, né? Vamos fazer coisas brasileiras lá fora. É uma loucura isso. Gilmar Mendes, então que agora há pouco já estava falando bobagem, está no centro desse escândalo aqui. É mais um juiz dentro de escândalo, e ele também já teve, né? Parentada toda desses caras, em escritórios com causas dentro do STF. Filho dele está envolvidíssimo aqui. Vamos ouvir. Quem parece que está fazendo essa série de publicações, por incrível que pareça, é a revista Piauí, que é canhota. Até onde eu saiba, a Piauí é canhota. Mas são eles que estão fazendo essa série de reportagens. Eu vou meter a partir daqui. Ele começa as lives dele falando com o pessoal e tudo, mas ele vai realmente começar o caso por aqui, tá? Vou botar um pouquinho, só um pouquinho aqui que ele falou alguma coisinha que eu achei que pode ser importante. Bora nós com ele? Então vamos lá. Aumenta o volume, aperta o cinto. Vai, jacaré. Fala, bocão. E algo que me chamou muito a atenção na data de hoje, antes de eu começar propriamente dito, eu quero lembrar que nós tivemos ontem um dia muito tenso com o nosso presidente Bolsonaro, fazendo uma cirurgia com mais de 12 horas de duração, até a entrada dele no centro cirúrgico e a finalização da cirurgia, e por isso eu respeitei e não trouxe esse assunto. Tá. Mas o que é mais Boa. importante ser discutido hoje no Brasil, além da questão do Bolsonaro? Isso é algo que a gente tem que questionar. A anistia é importante? Sim, a anistia é importante.
Mas o lançamento de um foguete com uma tripulação tão feminina é uma pauta que o brasileiro está querendo saber? Sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje a Rede Globo fez um monte de encheção de linguiça nos seus programas, Para não falou falar. um pouquinho só do Bolsonaro e depois encheu linguiça com um monte de pauta. Estão agora, por incrível que pareça, falando de anistia, opinião de ministro do Supremo Tribunal Federal e tudo mais, Por causa disso que mas estourou. tudo isso com um único objetivo: de esconder algo que ela própria fez parte. Vem junto comigo que vocês vão entender. Vamos prestar E eu atenção. vou começar que nem eu aprendi processo civil. Os meus professores de processo civil, todos eles foram unânimes em dizer assim: Kleber, não adianta nada você começar o processo estudando pelo começo. A gente começa processo civil estudando pelo fim. E eu ficava encafifado com aquilo. Mas, poxa, Pelo mas crime? o fim não é o começo é o fim. Como é que funciona isso? Vocês vão ver agora como que isso é possível. Eu vou começar com um vídeo de um canal chamado Rivo News. Parabéns ao trabalho deles, não vou entrar em mérito de questões ideológicas, quem participa, quem não participa, não é esse o objetivo. Mas eu vou colocar alguns trechinhos dessa entrevista e eu vou começar pelo quase o final da entrevista para confirmar aquilo que eu já estou falando e que muitos de vocês estão curiosos para saber. Aonde o ministro Gilmar Mendes entra nisso e por que o Kleber está dizendo que é um escândalo tão grande assim, sendo que o Deltan Dallagnol já trouxe, a juíza Ludmila Lins Grilo também fez uma matéria ontem sobre isso, muita gente já trouxe, jornalistas da Não, eu vi o Deltan falando e ele falou com uma explosão também no mesmo pique gigantesca, com um escândalo gigantesco. Ele trouxe essa semana agora, não faz muito tempo, 3, 4 dias. Eu vi o vídeo dele também. Estou querendo rever agora, porque é difícil de entender, é um caso difícil de entender. Mas ele também salienta que é uma coisa absurda. Só para te dizer isso, tá, Jacaré? Tá bom? Tá bom. SPN só não foram demitidos porque o escândalo foi tão grande que eles tomaram uma suspensão de alguns dias e Eu entendi. a juíza Ludmila Lins Grilo também fez uma matéria ontem sobre isso. Muita gente já trouxe. Jornalistas da SPN só não foram demitidos porque o escândalo foi tão grande que eles tomaram uma suspensão de alguns dias e ficaram praticamente cerceados e censurados dentro da casa. Pessoal da Globo? Tudo isso a gente vai mostrar para vocês. Mas a gente vai trazer aqui um alerta que para muita gente, passou desapercebido. Então vem aqui comigo que eu vou começar pelo final com um trechinho aonde o filho do ministro Gilmar Mendes, que preside hoje o seu instituto, a sua faculdade, o ministro do Supremo Tribunal Federal, dono de faculdade, que ele abriu, pasmem, com o atual PGR, que era sócio dele, o Gonê. Que louco isso. Vocês acham que o Gonê vai denunciar o ministro? Olha só o tamanho desse escândalo e o que pode estar além disso e que deve ser verificado. No momento, só quero dizer que o Kleber está nos Estados Unidos, se não me engano, em Miami, né? Por ali. E por que parte do Senado? Cadê o senador Romário? Vocês se lembram que tinha uma CPI dos escândalos das apostas irregulares? Por que o Pacheco fez essa CPI simplesmente ir para o chinelo? As respostas nós vamos trazer para vocês nessa live. Então segura comigo que esse é talvez o maior escândalo da República. Presta atenção nesse trecho da reportagem. Depois eu vou colocar alguns outros trechos, vou colocar lá o comecinho para vocês entenderem. Não vai ser curta a live, por isso se prepara, porque ela vai ser muito importante. Vamos ter que acompanhar. Com o nosso esporte, só que a gente quer ir direto para uma parte que eu tenho certeza que o Gabriel especialmente vai gostar muito, né? Vamos prestar atenção aqui. Enquanto a CBF diz não ter dinheiro para investir, ela nomeou para cargos na entidade pelo menos 6 nomes vinculados ou indicados pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, conhecido como IDP.
Aí você se pergunta, o que seria esse instituto que a CBF mantém um forte vínculo desde 2023? Eu conheço isso. O IDP tem como diretor-geral Francisco Schertel Mendes, que pelo sobrenome, Gabriel, Quem é? filho de quem? Schertel Mendes. A Simone e Simária não são Mendes também? Simone Mendes, não é? Aí, é isso. É filho Pronto. dele? Não, é filho dele. Do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que fundou o Instituto em 1998, junto ao atual Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e ao último Procurador-Geral da República do Regime Militar, Inocêncio Mártires Coelho. E olha como as coincidências da vida são maravilhosas. Em dezembro de 2023, o TJ do Rio de Janeiro destituiu o presidente Edinaldo Rodrigues do cargo por considerar que houve irregularidades na sua eleição. Edinaldo, claro, não demorou a agir. Desembolsou 6,5 milhões de reais da CBF ao advogado Pedro Trengrause, não saberei jamais, mesmo ele não sendo mais advogado da entidade. Tá que nem a síndica do Itanhangá. Isso. Aí o advogado, com esse trocadinho no bolso, foi até Brasília e usou uma ação interposta no Supremo por iniciativa do PCdoB, partido do secretário-geral da CBF, Alcino Reis Rocha, para ajudar a colocar Edinaldo de volta no cargo. É coisa Tô demais. falando que é complicado. Calma, porque aí quando eu voltar agora pro nosso querido Kleber, ele vai destrinchar isso melhor. Muita coisa, né? É muita coisa. Mafioso. E para mostrar como às vezes a sorte está com a gente, o julgamento desse recurso caiu no colo de quem? Quem? São 11 ministros. Foi sorteio Olha ou isso. foi sorte? Depende de quem nós estamos falando, né? Da perspectiva de quem. Porque Entendi. caiu no colo de Gilmar Mendes. Quem diria? Impressionante isso. Explica, Kleber, para nós. Explica aí. Vocês Explica. conseguiram entender? Mais ou menos. Eu vou tentar Mais ou menos. traduzir para vocês. Vou te ajudar. Vou te ajudar. O então presidente da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. que é o atual presidente, se encontra numa situação complexa do ponto de vista jurídico e tem a sua nomeação e a sua permanência contestada. Ele está no imbróglio jurídico porque o ministro André Mendonça, eu vou ler para vocês, estou fazendo um resumo. O ministro André Mendonça caiu a ele um recurso porque ele foi destituído do cargo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Calma, agora eu vou ter que ajudar. Isso, se não me engano, em 2023, o atual presidente da CBF teve um problema na justiça, né? No Rio de Janeiro, que queria destituir ou o destituiu da presidência da CBF, né? É isso que ele está dizendo, lá em dezembro de 2023. Esse caso tinha caído na mão do André, esqueci o sobrenome, que é um dos indicados do Bolsonaro. Então, ou seja, não era aqueles canhotos lá no STF. Caiu na mão do André esse caso do presidente da CBF que estava sendo destituído da presidência por causa de um rolo na justiça. Te ajudando, né, Joca? E precisava se fazer algo. Para isso, teve duas ações de um determinado advogado, que eu vou ler com calma para vocês, por isso eu estou começando do fim, para que vocês entendam. Um determinado advogado, que já tinha sido advogado da CBF, mas não era mais, foi contratado pela bagatela de 6,5 milhões de reais. O secretário da Confederação Brasileira de Futebol é ligado ao partido PCdoB e sempre a esquerda envolvida. O que faz o partido PCdoB? Ingressa com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Mas antes de ser feito isso, esse advogado foi até o instituto do ministro Gilmar Mendes, Importante isso. cuja presidência hoje está na mão do seu filho. Calma. Então, por causa daquele rolo, foi contratado um advogado que já tinha trabalhado para a CBF, mas não estava mais, mas era advogado do Partido Comunista, porque o secretário
da CBF é do Partido Comunista. Ou seja, uma triangulação. Ó, já sei que aquele cara, né, aquele advogado, é Kentucky. Ele consegue entrar lá dentro e mexer os pauzinhos. Então ele foi contratado, mas antes de se entrar com qualquer coisa, olha o que eles fizeram. Eles entraram em contato com esse instituto educacional e não sei o quê, que é do Gilmar Mendes. Antes deles entrarem com alguma ação lá. Quem cuida desse instituto é o filho do Gilmar Mendes, careca que nem o Faraó Egg, carecão, vai aparecer ele. Aí eles meio que fazem um contrato com esse instituto, um contrato aí da ordem dos seus 6 milhões. Ou seja, trouxeram para junto do coração o instituto do Gilmar Mendes. Deram praticamente quase todo o valor desses 6 milhões ficou para o Instituto. Ele vai explicar melhor. Ou seja, antes de fazer qualquer coisa lá no STF, vamos fazer um agradinho pro através do Instituto dele. Fala, estou te ajudando, cara. Feito isso, esse advogado foi até o Instituto do ministro Gilmar Mendes, cuja presidência hoje está na mão do seu filho, e fecha um pequeno contrato de participação educacional, digamos assim, aonde este instituto, por uma bagatela de 6 milhões de reais, iria prestar um serviço para a CBF. O Instituto. Muito bem. Fecha-se esse contrato primeiro. Depois de fechado esse contrato, e a gente descobre no meio disso, que nesse contrato 84% do valor contratado fica com o IDP. Que é esse instituto. E 16% com a própria CBF. Estranho. Olha que negocião para o filho do ministro Gilmar Mendes. Mas não fica aí. Depois de fechado esse acordo, este advogado dirige-se com 6 milhões e meio também pago pela CBF, mas aí em honorários advocatícios, impressionante como eles gostam dessa cifra de 6 milhões. Esse advogado corre para Brasília e impetra uma ação no Supremo Tribunal Federal, dessa vez em nome do partido. Por quê? Partidos e associações podem entrar com ações diretas de inconstitucionalidade. E na hora de fazer o sorteio, cai com quem? Porque o sorteio é aleatório. É uma chance em 11. Cai no colo do ministro Gilmar Mendes. Ora, o filho dele, que preside o instituto dele, tem um contrato com essa entidade. O ministro não é somente suspeito. Eu volto a repetir a diferença entre suspeição e impedimento. Ele é impedido. Ele não está nem aí. Dá uma liminar e devolve o presidente da CBF para o seu cargo. Eu fiz essa introdução para agora começar a ligar alguns pontos para vocês. Beleza. Primeiro ponto, que eu vou ler daqui a pouco algumas reportagens e vocês vão entender. O primeiro ponto. Os escândalos envolvendo o futebol brasileiro não nasceram hoje. Vocês se lembram do escândalo chamado FIFA Gate? Amém. Ele vem lá de 2012, mas quem estava governando mesmo o país nesta ocasião? PT. Era o Bolsonaro? PT. Era Dilma. Quem que vem neste período administrando o Brasil? A Dilma, o PT. Parem e pensem. Aí, esse escândalo eclode. Dilma. E envolve um diretor da Globo com recebimento de propina para que a Globo vencesse a concorrência para a transmissão da Copa do Mundo, Libertadores da América, etc. Isso é denunciado por um argentino. Ou seja, a Globo teria pago propina para ficar com a exclusividade da transmissão da Copa do Mundo. É isso que está dizendo? É isso, né? Vamos ver de novo. Para que a Globo vencesse a concorrência para a transmissão da Copa do Mundo, Libertadores da América, etc.
Isso é denunciado por Colocou um argentino. Irmão. O caso chega aos tribunais norte-americanos. A CBF envolvida até os dentes, porque quem estava envolvido nisso na época? Ricardo Teixeira, que se mudou para os Estados Unidos fugindo. Isso eu lembro. Depois, o tal do Marim, José Maria Marim, Que também foi presidente. que foi presidente e chegou a ser preso por conta desse escândalo. E Marco Polo Del Nero, que era presidente da Confederação Paulista de Futebol. Ou melhor, da Federação Paulista de Futebol. Que foi presidente. Todos eles envolvidos nesses escândalos. E junto com eles, a Rede Globo de televisão. E isso se arrasta desde 2012. E, curiosamente, no meio de um governo petista. Curioso. E é impressionante como a Rede Globo possui seguradora que tem contrato com o governo do estado do Rio de Janeiro, uma seguradora de nome Roma, denúncia feita pelo ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Rede Globo envolvido com o FIFA Gate. E a Rede Globo com acesso direto a ministros do Supremo Tribunal Federal, até o ponto de uma jornalista, que eu não sei aqui direito qual é o nome, se vocês identificariam, Bomba. Mortadela Lima. Agora vamos às reportagens que eu separei para vocês, e vocês vão perceber daqui a pouco como que isso pode ser um escândalo sem precedentes. Eu vou começar aqui lendo alguns trechos de reportagem. Olha só o que saiu na Veja, revista Veja, agora recentemente. Olha que coisa interessantíssima. Manda. Olha aqui. Manda. O presidente do Congresso, então, Rodrigo Pachecuzão, envolvido no meio. Olha só. Imagina. Foi montada uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. uma CPI, para analisar extorsão e propina envolvendo apostas, as chamadas bets. As bets, casas de aposta. Essas casas de aposta tomaram conta do Brasil e faturam hoje bilhões de reais. Verdade. Eu não estou falando de milhões de reais, estou falando de bilhões. E depois eu trago aqui, porque a gente vai fazer essa investigação junta. Junto não. Faz tudo. Juntos. Faz tudo. Extorsão e propina, acusações põem CPI das apostas à beira de um escândalo. A CPI que foi montada para verificar um escândalo de apostas, ela já estava no meio de um escândalo para se verificar a CPI da CPI. Mas como assim, Kleber? Ixi. Houve uma confusão dentro da CPI que vocês vão entender. E é onde a gente vai chegar lá no final. Tá. Portanto, eu estou começando do fim, como eu falei para vocês. Perfeitamente. Senadores falam em tentativas de achaques, suborno e acionam a Polícia Federal. De que ano isso? De que data isso? 13 de dezembro de 2024. Agora, homem. Nós estamos falando de coisas que ocorreram há 5 meses. Já? Tanto? E que estão devidamente abafadas pela imprensa brasileira e pela mídia brasileira. Que loucura. É mais fácil eu chamar atenção para um suposto golpe, porque assim eu tiro isso da vista do povo brasileiro. Verdade. E aí vocês vão entender por que Bolsonaro atualmente está sendo tão pressionado. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os sites de aposta ouvia o representante de uma empresa na terça-feira, dia 3 de dezembro de 2024, quando começou um bate-boca entre os senadores Ciro Nogueira e Soraya Trambique, do Podemos de Mato Grosso do Sul. Soraya Trambique. Relatora da CPI, a parlamentar disse durante a audiência que convocaria o governo Bolsonaro para saber por que o setor não havia sido regulamentado na gestão do ex-presidente. O setor são as apostas? Por que as casas de apostas não foram regulamentadas do governo do Biruliro? É isso. Essa Trambique aí se elegeu do lado, né, se fazendo toda querida com o Bolsonaro. No que se elegeu, passou para o outro lado. É das traidoras essa aí. Lembra, né? Baita traíra.
Perigosíssimo. da chefe da Casa Civil. Ou seja, essa senadora do Mato Grosso do Sul estava investigando questões de aposta. E ela queria colocar o governo Bolsonaro no meio. Isso é tática para desviar a atenção daquilo que realmente tinha. Bolsonaro, que estava enfrentando pandemia, enfrentando um monte de situação, naquela ocasião do seu governo, guerra da Rússia contra a Ucrânia sendo eclodida, ele tinha que regulamentar as apostas, segundo a senadora. Foi nessa hora que o Ciro Nogueira começou a discussão e, a partir daí, as coisas começaram a aparecer. Depois da discussão, Ciro Nogueira procurou o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, prestem atenção nisso, Pachecozão, para informá-lo sobre algo muito grave que estava se passando nos bastidores da comissão. Ele relatou que um conhecido lobista de Brasília estaria extorquindo empresários ligados ao setor de apostas. E mais, existiria uma parceria entre esse lobista e membros da CPI, ou seja, senadores ou senadoras, que eram membros da CPI. Por isso, Soraya Tronic ficou tão nervosa. O esquema replicaria um método criminoso. O presidente do Congresso ouviu o relato com preocupação. Rodrigo Pacheco. Ciro, que estava acompanhado do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, contou que a vítima do achaque é dono de um site de apostas e foi alertado de que seria convocado a depor na CPI. Portanto, um cara que é dono de um site de apostas seria convocado para depor na CPI e foi procurado pelo lobista dizendo o seguinte: quanto que você vai me pagar e para o meu grupo para que eu não deixe você depor na CPI? Pronto. Eu tenho um esquema aqui. E quem era a relatora? Soraya Tronic. Na sequência, o lobista se apresentou, disse que tinha como evitar o constrangimento, mas que isso teria um pequeno custo. O empresário se recusou a pagar e não tardou. Silvio de Assis, o lobista, fez com que isso acontecesse. Por quê? O empresário foi chamado para depor. Claro. Não pagou? Silvio de Assis, o lobista, é um personagem conhecido no universo paralelo da política de Brasília. Reza a lenda que ele tem amigos poderosos em diversos partidos e gabinetes importantes da esplanada. Em 2018, ele foi preso. Como tem coisa que a gente não sabe, né? Imagina, em torno disso que tem de gente, o que tem de jogada. A gente nunca ia imaginar essas coisas aí, né? Vai, te cortei, desculpe já. Partidos e gabinetes importantes da esplanada. Em 2018, ele foi preso pela PF. Quem não foi? Uma reportagem da Veja revelou a existência de uma rede de corrupção que operava no Ministério do Trabalho e envolvia políticos e servidores públicos com venda de registros sindicais. Eita. Curioso que Bolsonaro não tinha sido eleito ainda. 2018. Soraya Tronic rebateu as insinuações, mas confirmou que conhecia o lobista e afirmou que realmente há fortes indícios de que algo grave se passa nos bastidores da CPI. Oh. Não tenho nada a ver com isso, mas eu conheço o cidadão, e algo existe errado. Isso a relatora da CPI. E trair que saiu de um lado e foi para o outro, né? Então uma pessoa que... Mas que ela não tinha nada a ver com isso. A senadora conta que ouviu uma mensagem de áudio enviada ao empresário convocado para depor, em que o senador pedia, pasmem, 100 milhões de reais para resolver o assunto com a Soraya. Ela joga isso. Mas por que ela não trouxe isso antes? Porque só depois do embate dela com o Ciro, ela traz essa informação. Ela tinha ficado calada até então. Ao contrário do que Ciro Nogueira concluiu, o tal parlamentar estaria usando o nome dela. Não tinha nada a ver com isso. Pode ser. Calma, pode ser. Vocês sabem quanto que essas casas de aposta ligadas ao futebol, na realidade não só ao futebol, há vários esportes, mas no Brasil, o Brasil é o país do futebol, é o que mais interessa, faturam
por ano. Ou melhor, por ano não, por mês. Eu estou falando por mês. Quanto? Portanto, vocês têm que multiplicar isso por 12. Eu estou começando pelo fim. Daqui a pouco eu venho para o começo. Tá. Casas de aposta online receberam no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março de 2025, o equivalente Agora? a 30 bilhões de reais por mês. A gente já nem tem noção do que é esse dinheiro. Nem se tem noção. Eu volto a repetir. Parece pouco até. Tanto fala. Essas empresas de aposta, envolvendo apostas esportivas, cujo maior montante diz respeito ao futebol brasileiro, movimentaram por mês 30 bilhões de reais. Agora em 2025. E agora, recentemente, para quem gosta de futebol, eu sei que muita gente aqui acompanha, tivemos um escândalo da arbitragem envolvendo o time do Sport Recife. Grave esse time, Sport Recife. Grave, porque ele vai aparecer lá na frente. E o time do Palmeiras, onde foi marcado um pênalti contra o Sport Recife, altamente discutido. Isso porque hoje tem câmeras, VAR, o caramba 4, tecnologia. E essas casas de aposta apostam o cartão amarelo, qual o jogador que vai receber primeiro o cartão amarelo, se é no primeiro tempo, no segundo tempo, quanto vai acabar a partida, se vai ter pênalti, para tudo se aposta. Envolve grana. E não é grana pequena, nós estamos falando de 30 bilhões de reais por mês. E o pessoal está preocupado com o tigrinho. Ou seja, onde tem tanta grana, tem muito tubarão. Né? Em qualquer lugar que tiver muita grana, tem muito safado em volta, tentando beliscar. Sempre. Sempre. Eu vou agora começar aqui. Vou ter que te cortar daqui a pouco. Situação. Tá muito comprido isso aí. Onde eu vou... Fala um pouquinho mais rápido, Jacaré. Pegar aqui algumas reportagens. Fala mais rápido. Saiu na revista Piauí, que é de esquerda, mas esquerda daquelas assim, ó, ponta esquerda. A ponta esquerda que nem o Roberto Carlos da seleção brasileira. A caneta amiga de Gilmar Mendes. Opa. Instituto do qual o ministro é sócio, fechou um contrato milionário com a CBF. Sei. Meses depois, Gilmar deu uma liminar que salvou o mandato do presidente da confederação. É a manchete da revista Piauí que saiu há uma semana e tá todo mundo escondendo isso de vocês. A diferença, e por isso que eu comecei pelo fim, é que ninguém ligou isso à CPI das apostas. E nós vamos mostrar para vocês que foi feito um planejamento para que o Pacheco colocasse essa CPI, puft, e ninguém mais sabe o que aconteceu com ela. Era para ela ter uma prorrogação em fevereiro, agora de 45 dias, e todo mundo está calado. Eu vou ouvir aqui, no começo da outra reportagem. A primeira reportagem da revista Piauí é essa aqui, ó. Ao contrário. Que levou à suspensão dos jornalistas da ESPN. É esta aqui, ó. Tá. Sabe quem é esse cara que está segurando essa camisa ao lado do presidente da CBF? O presidente da CBF é esse daqui, mais baixinho. Presidente ou de cabelo? Mais gordinho. Eu já Sabe falei quem é esse cara que está segurando essa camisa aqui, 10? Eu já falei para eles, da seleção Jacaré. brasileira? Já falei. Vocês têm uma nota e uma chance para adivinhar quem que é esse sujeito que está segurando esta camisa aqui, ó. Tá aqui, ó. É o... Vou colocar. Quem que é Daniel o sujeito Silveira. que está segurando? Daniel Silveira. E é uma coincidência ser caraquinho ou não? É coincidência. Você sabe quem é esse cara? Não, é o filho do Gilmar Mendes. Fala logo, cara. Este é o filho do ministro Gilmar Mendes. Que é o presidente do instituto, que é o Instituto Francisco Chertel Mendes. Olha aqui, eu vou ler a manchete para vocês e aí vocês vão entender. Tu Mendes e eu falo As extravagâncias sem fim da CBF.
salários turbinados, mordomias e dívida milionária. Uma radiografia da gestão de Edinaldo Rodrigues na presidência da entidade. A reportagem é do dia 4 de abril. Edinaldo Rodrigues é aquele que apareceu do lado do filho do, né, o baixinho, que parece aquele que era presidente lá da Bolívia. Esqueci o nome dele. Entendeu quem é, né? Na gestão dele, era festerê, dinheiro para tudo quanto é lado, diversão, viagens. Isso que ele vai contar. Já tem 10 dias e a Globo tá calada, fingindo que isso daqui não aconteceu. Na Copa do Mundo do Catar de 2022, enquanto a seleção brasileira afundava, um grupo de 49 brasileiros fazia festa usufruindo de mordomias. Nenhum deles tinha relação com a Confederação Brasileira de Futebol, mas se hospedaram em hotel 5 estrelas pago pela entidade. Alguns voaram para Doha, no Catar, de primeira classe, e pelo menos um deles ganhou o cartão corporativo para gastar livremente até $500 por dia. O equivalente hoje a R$3.000. Tudo às custas da CBF. O presidente da CBF, o baiano Edinaldo Rodrigues, de 71 anos, colocou ainda na conta da entidade durante a Copa do Catar as despesas de sua mulher, da sua filha, da sua cunhada, do genro e de 2 netos. Todos voaram de primeira classe e se hospedaram no Marriott Marquis City. 7 estrelas. Rodrigues também não se esqueceu dos amigos da política, do judiciário, da imprensa e das artes. A CBF pagou hospedagem, voo em classe executiva e ingressos para congressistas como o deputado federal José Alves Rocha, do União Brasil da Bahia, curiosamente estado do presidente da CBF, que viajou com a mulher, e o senador Ciro Nogueira, do PP, que foi acompanhado da namorada. Rodrigues assumiu o cargo de presidente da CBF, prometendo expurgar toda e qualquer imoralidade da confederação. Mas não é bem isso que está acontecendo. Embora ganhe cerca de R$1 milhão por mês, ele morou por 9 meses no hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, ao assumir a entidade na condição de interino em agosto de 2021. Tudo às custas da CBF. Quando virou titular, mudou-se para um condomínio no mesmo bairro, mas passava temporadas com a família no hotel, também com despesas pagas pela entidade. Há outros exemplos do uso pessoal do dinheiro da CBF e também do que foi aplicado em grandes e pequenos favores. Os cartolas das federações estaduais, em vez de fiscalizar, também aproveitam a generosidade de Rodrigues. Até 2021, cada presidente de federação ganhava R$50 mil por mês. Quando é essa participação que faz as pessoas ficarem assim. Por isso que essas coisas andam. Porque esses caras que comandam esses esquemas são inteligentes. Eles ganham muito, mas eles fazem outras pessoas ganharem muito também. Os caras que comandam, que poderiam gerar problema, pelo menos os problemas iniciais, todos ganham também e todo mundo fica quietinho. Vamos aproveitar isso aí. Assumiu a CBF, Rodrigo deu belos reajustes aos contra-cheques da cartolagem. Tanto que hoje um presidente da federação ganha R$215 mil, com direito até 16º salário. 16º. Em 2023, último ano de balanço disponível, a receita líquida... Só um minutinho. A receita líquida da CBF passou de R$1 bilhão. 1 bi. São 90 milhões de reais aproximadamente. Kleber, querido, vou parar aqui porque está muito grande isso aqui. Vou colocar na descrição o endereço do teu canal, recomendando que não entrem só para assistir essa matéria que ele está colocando, mas que se inscrevam no canal desse cara, que ele é fera e realmente ele é muito bom. Realmente é didático, é isso. O cara explica todas as coisas direitinho. Enfim, vale a pena assistir ele diariamente. Mas olha que escândalo. Que, claro, obviamente, que está sendo abafado, porque envolve muita gente importante. Vai ser abafado, Kleber. Pode ter certeza. Vai ser abafado.
É isso aí.